Saudações, queridos ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Thiago Cruz e estamos aqui juntos hoje para falar os últimos detalhes que faltavam para fechar a temporada 2020 da J-League. Quais resultados eram esses, né? Faltaria ali os resultados que definiriam quem ficaria com o terceiro lugar e com isso uma vaga para a classificatória da ACL 2021. Faltou também na última rodada decidir quem seria o campeão da J2, né? Esse jogo aí praticamente já entrou meio que sabendo que seria o Tokushima, mas ainda tinha uma micro possibilidade da Obisca Fukuoka. E também um outro detalhe muito importante era saber quem seria o segundo time a conseguir o acesso direto na J3. Então esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje aqui no Renomaru. Lembrando, se você não ouviu o último Renomaru, recomendo que você pare agora, vá lá, dá uma escutada, depois você vem aqui. Na semana passada, finalzinho da semana passada que saiu o último Renomaru, eu e Elias falamos todos os detalhes das últimas 3, 4 rodadas do campeonato japonês, todos os detalhes interessantes, as coisas que poderiam ou não mudar, então recomendo, que ficou muito bacana o último programa. Mas vamos lá, direto ao que interessa, né? Temos aí 2 jogos para discutir hoje aí sobre a J1, e um deles é o jogo entre Nagoya Grampus e Sunfresh Hiroshima, jogo esse que já definiu, né, quem poderia assumir. No caso, se você não ouviu, né, o último programa e está com a gente aqui ainda, qual que era a situação da J1 para essa 34ª rodada, né? Nagoya tinha vantagem, né, de poder jogar apenas pelo empate, conseguir a vaguinha para a série em terceiro lugar, e correram por fora ali Cereço, Osaka e Kashima. Por ironia do destino, né, que é sempre aquelas ironias positivas, o jogo entre Kashima, né, seria contra o Cereço Osaka. Então as duas equipes que lutavam, né, diretamente por uma vaguinha aí fariam um embate final, né, além, claro, do Nagoya Grampus. Os demais jogos praticamente foram apenas para cumprir tabela. No jogo entre o Nagoya e a equipe do Sunfresh Hiroshima, um bom jogo, interessante. Todo o primeiro tempo se desenhou para sair ali um gol da equipe do Sunfresh Hiroshima, principalmente com o Douglas Vieira, que é disparado, na minha opinião, o melhor jogador dessa equipe, junto com o Oyama, com o Asano, com o Morishima, jogadores da frente ali, que são jogadores bem interessantes, e também o goleiro Hayashi também, que apesar de veterano, é um bom goleiro. O jogo, no seu grande resumo, né, teve ali em torno de 1 ou 2 boas chances para a equipe do Sunfresh na primeira parte do jogo, né, no primeiro tempo, e no segundo tempo a equipe do Nagoya acabou despertando, jogando um pouquinho melhor, né? Teve algumas chances bem interessantes, né? Se não me engano, teve 2 lances na cara do gol ali que a equipe do Sunfresh acabou não conseguindo arrematar e fazer o seu gol. Não que mesmo que o Sunfresh vencesse, né, a equipe do Nagoya hoje, não apagaria esse campeonato tão né, que foi a temporada do Hiroshima em 2020. Infelizmente acabou em nenhum momento, né, lutando pela parte de cima do campeonato e não dando alegria para o seu torcedor nessa temporada, né? Mas no grosso, né, do campeonato inteiro do Hiroshima, foi um campeonato que a gente pode dizer que foi pior do que a gente imaginava, mas foi muito melhor do que alguns anos anteriores, né? Teve anos aí que o Sunfresh ficou muito abaixo dos 10 primeiros e tudo mais, claro. Teve os anos que venceu os campeonatos, que chegou em a série e tudo mais, mas o Sunfresh também teve aí alguns anos muito ruins. Este foi apenas um meh. Eu esperava que a equipe do Sunfresh Hiroshima poderia chegar um pouquinho mais alto, né? Pelo menos lutar por fora pela vaga da série, né? Já que a equipe do Urawa ficou de fora dessa, a equipe do Ita também ficou de fora dessa, a própria equipe do UFC Tokyo, né, que perdeu bastante força durante o campeonato, acabou ficando fora dessa luta direta, né? Então talvez a equipe do Sunfresh Hiroshima poderia ser sim essa 6ª ou 7ª equipe que lutaria pela vaga da série. Não aconteceu. No final do jogo ainda, né, não finalzinho, na metade do jogo ali, aconteceu o gol, né, que daria ali os números necessários, né, mais do que necessários, para a equipe do Nagoya conseguir a sua vaga na CL, né, e esse gol saiu aos 86 minutos ali, um gol do Maeda, né, foi praticamente o lance, ele veio da direita, veio da esquerda ali, a bola alçada, né, alta na área, o Yamazaki pegou essa bola de costas para o lance, rolou para fora da área, e ali o Maeda chegou batendo com força, né, praticamente quase no ângulo do goleiro Hayashi ali, dando números finais da partida, né. Então, uma pena para a equipe do Sunfresh Hiroshima, mas
eu tenho certeza que se conseguir ali mais uma ou duas peças positivas de recomposição para poder estar ajudando mais o Douglas Vieira, eu tenho certeza que o Hiroshima pode vir muito forte, muito perigoso na temporada 2021. Pelo lado do Nagoya, interessante, conseguiu a vaga. Espero que essa vaga na classificatória a equipe tenha um pouco de sorte e não vir uma equipe muito cascuda, né, que aí a equipe do Nagoya vai ter um pouco mais de chances para chegar, né, na fase de grupos, que todo mundo quer ver, né, o Nagoya jogando a fase de grupos na temporada 2021. A equipe é interessante, com Soma, com Enemoto, né, com Langerhard, né, que foi considerado aí o melhor goleiro da temporada 2020, né, o Inagaki também é um jogador muito interessante, Abe tem lá seus bons momentos, entre outros jogadores, é claro, né, o Yamasaki também, que aí é o camisa 17, que chegou na equipe, né, nos últimos anos e toma esse posto aí como o seu atacante principal. Uma equipe bem interessante, com boas peças de reposição, como Maruyama, Matheus, né, entre outros nomes. O Jaisuke também, ex-Gamba Osaka, o Soma. Então, assim, é uma equipe bem interessante, tá bem interessante no seu geral. É claro que o banco é um pouquinho, talvez ele um pouquinho limitado em alguns aspectos, mas ainda é uma equipe bem interessante. Com essa vitória, né, do Nagoya Grampus em cima do Hiroshima, praticamente a última vaga já estava decidida, né? Mas ao mesmo tempo que estava acontecendo este jogo, estava também acontecendo a peleja entre Kashima Antlers e Cereço Osaka, um jogo muito interessante que acredito que a maioria de vocês devem ter assistido, né? E quem assistiu não se arrependeu, foi um jogo muito mais legal de ser assistido que o próprio jogo do Nagoya, né? E um jogo bem interessante. Primeiro tempo, ok, o tempo foi bem ruim, teve ali aquela falta do Misao, aquele cartão amarelo meio besta no primeiro tempo, né? Uma outra tentativa ou não, uma outra tentativa, né, da equipe do Kashima pelo centro, o Cereço tentar jogar um pouco mais pelas pontas, né, mas foi aquele ataque não, então as coisas meio que não aconteceram na primeira etapa, mas no segundo tempo o jogo pegou fogo e foi muito, muito legal de se assistir, né? O Kashima melhor, atacando mais, tentando bolas de fora da área, o Everaldo muito inspirado nessa noite, estão ajudando ali junto com o Edinha a impulsionar, né, a equipe do Cereço a se preocupar mais com a defesa, né? Nesse jogo teve um gol perdido ali na cara ali do Kakitano, que foi inacreditável, né? O goleiro Oki, que, né, veio como reserva na temporada e depois conseguiu a titularidade, fez uma belíssima defesa. A equipe do Cereço vem bem interessante, que o Taki fazendo as movimentações, o Toyokawa, né, mais ou menos ali, um pouquinho mais apagado, o Takagi aparecendo bem. Então, assim, a equipe, o Okuno também é um jogador que a gente sempre tem que se destacar ali da equipe do Cereço, que tem algumas boas partidas, e o jogo meio que se desenhou para ser um bom empate, né? Em resumo, né, o primeiro gol da partida aconteceu apenas aos 83 minutos do segundo tempo, com ali um chute do Matsuda, né, que acabou vencendo o goleiro Oki, né? E este gol, né, que foi muito, muito vibrado entre os jogadores do Cereço, estaria, né, dando, na teoria, né, essa possibilidade da vaga do Cereço, né? Mas, né, as coisas não seriam tão fáceis, né? O Kashima se lançou para o ataque, né? O Zago não só liberou, mas como claramente, né, treinou com que a equipe impulsionasse mais o final do segundo tempo, né? O segundo tempo inteiro do Kashima foi de muita intensidade na área de defesa da equipe do Cereço, mas em alguns momentos os passes faltaram ser um pouquinho mais bem elaborados. No entanto, né, teve um lançamento que, se eu não me engano, foi do Endo. Essa galera pode até depois me corrigir se eu estiver errado, né? Mas foi tanto que o Endo entrou no lugar do Misao, o Endo deu um lançamento, o lançamento seria para o Ueda, né? O Ueda que também já teve uma chance aí no final do jogo, que a gente vai discutir daqui a pouco, e acabou a bola batendo no chão, voltando, o Everaldo estava vindo na velocidade, pegou a bola ali de um movimento perfeito ali com o pé direito, e a bola acabou entrando ali rasteira no goleiro Kim, empatando o jogo já aos 90 minutos do segundo tempo, né? Daí 1-1 não seria bom para ninguém, né? A equipe do Cereço, obviamente, já é um pouco mais cansada, claramente mais cansada do que a equipe do Kashima Antlers no finalzinho do jogo. E no final ainda teve ali algumas bolas alçadas dentro da área ali. O Inukai quase fez um gol que poderia não salvar só o Inukai, que é um jogador muito contestado, mas dar uma vitória muito importante para a equipe do Kashima, né? E no finalzinho ali, o próprio Edinha, né, teve a chance de cabecear ali dentro da área ali, e o goleiro acabou pegando, a bola acabou não entrando,
E quando esse foi o último lance, né, a cabeçada do Ueda ali nesse bololô dentro da área, quando a bola é jogada para fora, o juiz apita o final do jogo e ali o Ueda fica com a mão na cabeça, ali realmente não acreditando, né, o gol que infelizmente ele tinha perdido. Ele que perdeu praticamente 2 gols feitos, né, nessa partida, mas foi uma boa partida do Kashima, que começou onde tão ruim e terminou o ano no quase, né? Não é ainda aquilo que o torcedor do Kashima quer, não é aquilo que nós esperamos, né, do manto do Kashima, mas é uma campanha de ressurgimento, né, de melhora, né, praticamente uma renovação inteira de uma maneira de jogar bola ali, vinda do seu novo treinador brasileiro, né, o Antônio Carlos Zago, que começou ruim, mas acabou o ano muito bem. Pela equipe do Cereço, né, um ano também muito positivo, o Cerezo correu por fora o ano todo praticamente, mas não perdeu muito gás, né? Então isso foi bem relevante, e tanto que a equipe do Cerezo já começa, né, já termina 2020 após o final da rodada ali, já está mostrando, né, que o Lotina não vai continuar, né, como treinador do Cerezo, e sim teremos um novo comandante, né, Leverkusen, né, aquele Leverkusen do Gamba Osaka, aquele Leverkusen das épocas de Kagawa e Inui na própria equipe do Cereço, voltará ao comando aí da equipe rosa e azul para a temporada 2021. Então é o primeiro reforço da temporada 2021 aí, o Leverkusen como treinador do Cereço. Sinceramente, eu não gosto muito dessa ideia, tenho muitas ressalvas sobre isso, mas eu vou deixar para a gente debater sobre esse assunto um número posterior, né? Os demais jogos, né, da rodada 34 foram os seguintes, né? O Gamba Osaka recebeu em casa a equipe do Shimizu e perdeu por 2-0. A equipe do Kashiwa Reysol perdeu para o já campeão e de melhor campanha Kawasaki Frontale por 3-2, é claro que teve gol do Lunga. A equipe do Sagan Tosu empatou com o Ita em 2-2. O FC Tokyo venceu por 1-0 a equipe do Vissel Kobe. O Urawa perdeu para o Sapporo por 2-0. A equipe do Fegata Sendai ficou no empate em 0-0 com a equipe do Shonan Bellmare. E o Yokohama FC termina o ano vencendo o Yokohama F Marinos por 3-1. Um jogo muito importante para a equipe do Yokohama FC, né? O derby ali, né, de Yokohama ali, pior para a equipe maior da cidade, Yokohama F Marinos, que também já tinha entregado os pontos, já que já faz umas 2 ou 3 rodadas que a equipe do Marinos já não tem, já não tinha chances, né, de lutar por a CL. Então é um ano bem abaixo daquilo que todo mundo esperava. Eu esperava sinceramente que pelo menos a equipe do Marinos iria tentar defender o título, mas isso não aconteceu e todo mundo sabe tudo isso. No final das contas, né, a tabela da J-League ficou o seguinte, né? O Kawasaki Frontale campeão com 83 pontos, segundo colocado o Gamba Osaka com 65, a diferença grande do primeiro para o segundo colocado, e em terceiro ficou a equipe do Nagoya Grampus com 63 pontos. Em quarto ficou a equipe do Cereço com 60, quinto ficou o Kashima com 59, em sexto a equipe do FC Tokyo com 57, e depois nós temos Kashiwa Reysol com 52, Sanfrecce Hiroshima com 48 fica em oitavo, em nono o Marinos com 47, em décimo o Urawa com 46, a equipe do Eita aparece em 11º com 43 pontos, depois vem a equipe do Sapporo em 12º com 39 pontos, em 13º ficou a equipe do Vissel Kobe com 36, uma campanha muito ruim do Vissel Kobe em questão de J-League. O Sagan aparece em 14º, muito melhor do que todo mundo poderia imaginar, com 36 pontos, 3 a mais do que o 15º colocado, que é o Yokohama FC. Em 16º aparece a equipe do Vegeta Sendai com 28 pontos. E para finalizar a tabela, Shimizu em 17º com também 28 pontos. E em último, a equipe do Shonan Bellmare ficou na lanterninha com 27 pontos. Como não tem rebaixamento, essas equipes não têm muitos problemas, né? Antes de falar de artilharia, então tá ali muito interessante, que é sempre bom a gente frisar, né, como parte tática e a parte futebolística um pouco mais integrada, né, que a gente também pode conversar, que é o fator onde as equipes jogaram melhor, né. Então, se a gente pegar apenas os jogos em casa, né, os 17 jogos iniciais, as melhores equipes foram o Kawasaki Frontale, né, que jogou 17 jogos em casa, venceu 15, empatou 1 e perdeu apenas 1, então um aproveitamento aí gigantesco, 46 pontos feitos apenas jogados em casa.
a equipe do Kawasaki Frontale foi sem dúvida, né, a melhor equipe do campeonato inteiro. Em segundo colocado, jogando apenas em casa, se fosse fazer essa matemática separando jogos fora e dentro de casa, seria a segunda equipe, melhor equipe jogar em casa, né? Ou melhor, a gente pode até dizer mais bonito, né? O melhor mandante, né? Seria a equipe do Nagoya Grampus, que teve 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, fazendo 39 pontos. E só por zicar de consciência, o terceiro seria, né, o Tokyo FC, né, FC Tokyo, que com 17 jogos venceu 10, mas perdeu 7, fez 30 pontos. Né? Isso explica bastante a perca, né, de pontos e também de gás que teve a equipe do FC Tokyo durante o campeonato. Agora, quando a gente fala de times que jogaram melhor fora de casa, aí tem uma surpresa. Jogando fora de casa, a equipe do Gamba foi a melhor equipe, ele, digamos que o melhor visitante, né? De 16 jogos, venceu 12, empatou 3 e perdeu apenas 2, fez 39 pontos. A equipe do Kawasaki Frontale, até porque depois já tinha sido campeão e obviamente tirou bastante, né? O pé do acelerador, dos 17 jogos, venceu 11, empatou 4 e perdeu apenas 2 também, fazendo 37 pontos. E em terceiro, o Cacho Reysol, sempre um visitante muito chato e muito pegado, venceu 10 partidas fora de casa, empatou 3 e perdeu apenas 4, fazendo 33 pontos. A artilharia, obviamente, ficou com o Olungá, 28 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, que foi Veraldo, uma campanha também muito interessante aí pelo Kashima Antlers, tem 18 pontos. Em terceiro aparece a joia Yu Kobayashi do Frontale com 14, e em quarto, né, e também em quinto, né, a dupla aí de jogadores do Marinos, né, o Eric em quarto com 13 pontos, mesmo número de gols do Júnior Santos, né, que também fez 13 gols. Beleza, galera, sobre J1 é isso, vamos voltar a falar sobre J1 aí no Awards, temos alguns programas marcados para fazer com o Thiago Monteiro, mas provavelmente só vai ficar para janeiro do ano que vem. Agora, sobre a J2 foi o seguinte, né, os jogos já estavam praticamente meio que resolvidos, né, a diferença de gols que a equipe do Aviso Fukuoka teria que aplicar no Tokushima era muito grande, coisa de 13, 14 gols, coisa assim. Então era um número muito irreal, né? Então a gente já sabia que o Tokushima seria campeão da J2, mas mesmo assim teve o jogo. É um jogo bem interessante ainda, as duas equipes jogaram sério, a equipe do Avispa mostrando suas qualidades, a equipe do Vors tentando se segurar em alguns momentos ali. Então assim, foi um jogo bem interessante, apesar, né, de todo mundo saber que seria praticamente impossível, né, tirar o título do Tokushima. Né? Esse jogo passou pela J-League Internacional, quem ouviu o último Renomaru pegou essa dica nossa aí, né, que é o canal no YouTube, né, da J-League Internacional está passando jogos da J2, a grande maioria deles, então isso foi bem legal. Bem, em questão de jogo, né, eu até discuti com o Elias que para mim a coisa que mais me incomoda no Tokushima é como a equipe joga sem a posse de bola, né? E para mim isso não mudou muito, né? O Avispa é muito mais perigoso durante uma boa parte do jogo. O Tokushima vem sim com a perspectiva de jogar um pouco mais no contra-ataque. O gol saiu aos 16 minutos com ali um chute do Ishizu, né, aos 16. O jogo fica 1 a 0. O Tokushima se fecha mais ainda para evitar o segundo gol e tenta jogar o jogo inteiro no contra-ataque ou jogando nos erros do Avispa Fukuoka, que erros aparecem. O Tokushima também teve ali pelo menos 2 ou 3 boas chances de fazer, né, o gol de empate. O gol acabou não saindo e o Avispa acabou vencendo este jogo por 1 a 0. Mas no final das contas, né, como eu falei, essa vitória do Avispa apenas consagra uma campanha muito positiva da Avispa Fukuoka, mas não tira o título mais do que merecido do Tokushima, né? Tokushima que ficou ali no encalço das melhores equipes uma boa parte do campeonato, esperou o momento certo para dar um pouco mais de força de vontade nos jogos fora de casa, acabou passando ali e fazendo, né, o Wagner cair de produção, assim como as demais equipes que em algum momento tentaram ali alçar a primeira colocação, acabaram perdendo para o Tokushima e para o Avispa Fukuoka, né? No final das contas, o campeonato ficou o seguinte, bem parelho, mas aquela diferença gigante de gols que fez toda a diferença no final. O Tokushima foi o campeão com 84 pontos, mesmo número do Avispa Fukuoka, que também terminou com 84 pontos, né? A diferença é que chegando nessa 42ª rodada,
o Tokushima já tinha 25 vitórias, né, o Avispa tinha 24, aí chegou com 25, e aí teria o saldo de gols, mas o saldo de gols é muito grande. Em terceiro, acabou ficando o Vivara Nagasaki, que foi líder durante uma boa parte do campeonato, né, com 80 pontos. Em quarto ficou o Kofu, em uma boa campanha, mas a diferença já é grande, né, 65 pontos, então assim, muitos pontos a menos do que o terceiro colocado. Em quarto ficou ali o Giravans Kitakyushu com também 65 pontos. O Jubiluata apareceu em sexto no final do campeonato ali com 63 pontos. O Yamagata aparece em sétimo com 62. O Kyoto Sanga aparece em oitavo com 59 pontos, um ponto a mais do que o Mito Hollywood, que foi o nono. O Totiga acabou o campeonato em décimo com também 58 pontos. Com 57 aparece em 11º o Albirex Niigata, mais uma campanha bem também do Albirex. Em 12º o Verde com 54 pontos, não vou falar nada, galera já sabe a nossa opinião sobre o Verde. Em 13º o Matsumoto Yamaga, que já chegou a alçar voos maiores na J2 nessa temporada, acabou ficando com apenas 54 pontos também em 13º. Em 14º apareceu o Jeff com 53 pontos. Em 15º o Omiya com 53 pontos também ficou com 15º, uma campanha muito ruim do Omiya na nossa opinião. O Ryukyu apareceu em 16º com 50 pontos. O Okayama ficou em 17º com também 50 pontos. Com 49 ficou o Kanazawa em 18º. E em 19º ficou o meu querido Mati da Selva com 49 pontos. Em 20º o Kusatsu com também 49 pontos. Em 21º o Ehime ficou com 34. E na lanterna acabou ficando com o Renofa Yamaguchi com 33 pontos. Um campeonato horrível do Renofa, que nos últimos anos tinha feito alguns campeonatos bem dignos, né, principalmente 2 temporadas atrás, mas realmente 2020 foi um ano para se esquecer. O artilheiro da J2 acabou ficando ali com o Taka, o Peter Taka do Kyoto, com 22 pontos. O Disaru do Kitakyushu ficou em segundo com 18 gols. O Kakita do Tokushima Vortex ficou em terceiro lugar com 17 gols. E o Yamaguchi do Mito Hollyhock foi o quarto artilheiro. Então aí o Peter Taka, um artilheiro da temporada 2020, né? Então realmente bem interessante. Peter Taka, que alguns diziam até que ele iria se apostar no meio do campeonato, que talvez ele não conseguiria aguentar o campeonato inteiro, mostrando para todo mundo aí que o Peter Taka ainda assim tem um gás. Talvez não na J1, mas na J2 o Peter Taka fez assim um belo campeonato, né? Esse até se reflete um pouquinho no Kyoto, uma oitava colocação. Se eu não me engano, na temporada 2019 o Kyoto ficou bem abaixo disso, né? Mas tudo bem. Só para a gente não deixar de falar, vamos falar aqui rapidamente dos resultados da J2, né? O Jeff venceu o Kitakyushu jogando em casa por 2-1, né? O Kofu perdeu para o Okayama por 2-0, o Kyoto perdeu para o Kusatsu por 1-0, o Omiya acabou vencendo o Albirex Niigata por 3-1, o Renofa perdeu por 2-0 do Yamagata, o Ryukyu perdeu de 1-0 para o Machida Zelvia, o Totig perdeu para o Jubiluata, que também finalizou o ano com uma vitória 2-1, o Vivaren deu 3-1 em cima do Kanazawa, o Verde perdeu para o Mito por 1-0 e o nosso Matsumoto Yamaga venceu por 2-0 a equipe do Ehime. Uma coisa bem interessante que a gente não pode deixar de falar, interessante para os torcedores do Urawa Reds e péssimo, né, para os simpatizantes aí do Tokushima Vortex, né? O Tokushima vai começar já 2021, né, com uma baixa, né? O técnico Ricardo Rodrigues já foi anunciado como novo técnico do Urawa Reds, né? Então para a equipe do Urawa Reds vai ser muito bom. Então o Tokushima aí que tinha contratado esse técnico espanhol, um cara interessante, novo, 46 anos, com uma ideia muito interessante de futebol. Ele ficou aí como treinador do Tokushima, né, desde o final do começo da temporada 2017, desde o começo da temporada 2017 até o finalzinho. Tinha contrato, né, até o final do ano e comecinho de 2021, mas aí dificilmente, como essa grande vitória, né, que é levar a equipe do Tokushima de volta à primeira divisão, dificilmente o Tokushima ia conseguir fazer uma oferta melhor do que a equipe do Urawa Reds. Então, né, o espanhol aí, Ricardo Rodrigues Soares, será o novo treinador da equipe do Urawa Reds, e o Tokushima já tem que terminar 2020 pensando, né, em como vai fazer, qual o nome que vai trazer para estar tentando continuar esse trabalho aí do espanhol, que foi um trabalho muito bom, mas agora, né, ele vai estar trocando
de equipe, né? O Ricardo Rodrigues aí é um técnico novo, interessante, que nós devemos sim ficar de olho e tem tudo para fazer um bom trabalho na equipe do Reds. Então, J2 é isso. E aí, falta apenas, né, a nossa querida J3, né? A J3 tinha bastante coisa em a ver em questão assim para nós torcedores mais hardcores, né, do futebol japonês, né? Tinha aí 2 jogos também interessantes para estar assistindo, né? Tanto o jogo do Sagamihara quanto o jogo do Nagano Parceiro eram as equipes que lutavam para conseguir essa segunda vaga, né, e vaga direta para a segunda divisão, e essa vaga estava na mão do Nagano Parceiro, né, que tinha tudo para vencer. Eu até falei no Tio Maru que era uma equipe melhor, o Gura Morioka estava lá embaixo da tabela, então assim, era fácil o Nagano jogando em casa fazer valer a pena aí todo o esforço, né, e que foi assim, o Nagano não começou tão bem, foi melhorando ali de acordo com os jogos, e conseguiu a segunda colocação com muitos méritos, né? Mas a equipe do Nagano já é conhecida nossa aqui por às vezes dar aquela farofada, né? Dito e feito, o jogo entre Nagoya Grampus em Nagano Parceiro e Gura Morioka acabou dando Gura Morioka por 2-0. Depois no primeiro tempo bem mais ou menos, o segundo o Gura acabou jogando melhor, atacando bastante pelas pontas, e o gol ali do Marolato e do Yomosaka aos 55 e aos 85 minutos deram números finais à partida, massacrando completamente qualquer chance ali do Nagano Parceiro. O que faltou para o Nagano então, depois de perder o seu jogo, era torcer, né, para que o Sagamihara não vencesse, né? Mas o Sagamihara fez a sua parte, foi lá jogar fora de casa contra o Imabari, né? O Ari também é um dos caçulinhas, né, da temporada 2020 aí da J3, fazendo um campeonato muito digno, jogando de igual para igual para a equipe ali do Sagamihara, tanto que apesar do primeiro gol ter saído aos 16 minutos aqui com o gol do Rômulo, né, a equipe do Imabari continuou pressionando, continuou fazendo o seu jogo, mas um jogo um pouco mais fechado, obviamente, a equipe não podia se expor muito e segurou bastante, né, ainda no primeiro tempo, apesar do Sagamihara ter tido outras chances, né, mas aos 47 o Mebate fez o segundo gol ali e praticamente de números finais da partida, né? O Imabari ainda conseguiu, ainda ali com o Junhan diminuir aos 64 minutos, mas praticamente o jogo já estava decidido, né? Então o Sagamihara vence o Imabari, o parceiro perde o jogo do Gura Morioka e o Sagamihara acaba passando por 2 pontos a equipe do Nagano e conseguindo o acesso direto. Antes de falar da tabela, né, vamos falar dos joguinhos para mim acabar não me perdendo, né? Os outros resultados dessa rodada 34 e última rodada da J3 foi o seguinte, né? O Gainari Totori venceu por 2-1, né, o Roas Kumamoto, né? O Azul Claro ganhou de 3-2 do Toyama. O Cereço Sub-23 perdeu de 4-1 para o Van Hare Hautinori, toma time Sub-23. A equipe do Gama ganhou do Gifu por 2-1. O Imabari, né, acabou perdendo o Sagamihara, como eu falei. O Kagoshima United venceu o campeão Blobitz Akita por 3-0, mas o jogo já não estava dando mais nada. O Kamata Maré venceu o seu jogo contra o Fukushima United por 3-2. E o Yokohama Soccer Club venceu o Fujieda do Thiago Bom Tempo aí por 1-0. No final das contas, o campeonato ficou o seguinte, né? O Blobitz já tinha sido campeão muitas rodadas atrás, acabou com 73 pontos. Detalhe, das últimas 4 rodadas, o Blobitz empatou 2 jogos e perdeu 2. E mesmo assim, a diferença para o segundo é muito grande. O segundo, que é o Sagamihara, teve 61 pontos, né? Então a diferença do primeiro para o segundo foi muito grande. O Nagano amargando mais uma vez quase, ficou aí em terceiro com 59 pontos. O Kagoshima United ficou em quarto, uma boa campanha com 58. O Gainari Totori ficou em quinto com 57. O Gifu aparece em sexto com 56. O Imabari, olha aí, aparecendo em sétimo com 55 pontos. O Roas Komoto do Elias Fallers ficou apenas em oitavo com 54 pontos. O Toyama aparece em nono com 50. O Fujieda ficou em décimo com 49. O Gura Morioka em 11º com 42. O Azul Claro ficou em 12º com 41. O Fukushima United ficou em 13º com 39 pontos. Depois, em 14º, aparece o Gamba Osaka Sub-23 com 35. O Van Hare Hachinori, um campeonato
ok ainda, não dá pra gente esperar muita coisa. Ficou em 15º com 33 pontos. Em 16º ficou o Kamatamare Sanuki com 31. O Yokohama ficou em 17º com 27. E aí, meus amigos, temos em 18º o Cereço Osaka Sub-23 com 25. Teria um 19º time, né, que é a equipe do Tokyo Sub-23, mas ele acabou não jogando uma partida durante esse ano. Teve ali uns embrólios que eu não entendi muito bem, mas praticamente a equipe desistiu de participar do campeonato. Então ele fica em 19º zerado. O artilheiro da J3 na temporada 2020 foi um jogador japonês, o Taniguchi, do Ross Kumamoto, com 18 pontos. Foi o artilheiro. Em segundo aparece ali o Miyamoto do Yokohama com 14. E em segundo também, então digamos que segundo e terceiro ficou ali com a mesma posição, foi o Oishi do Fujieda com também 14 pontos. Depois apareceu lá o Ismaila, né, do Fukushima United, e o brasileiro Rômulo, né, do Sagamihara, ficou também em quarto lugar aí com 13 pontos. Então o segundo colocado e o terceiro e o quarto e o quinto tiveram os mesmos números de gols, né? Mas ali acabou o troféu acabando ficando com o Taniguchi do Roas Kumamoto com 18 pontos. Com 18 gols. Não pontos, tem essa mania de ficar confundindo um com o outro. No final das contas, galera, o MVP da temporada 2020 da J1 foi obviamente o Olunga, né? Não obviamente, porque entre ele e o Mitoma ali seria realmente um paro muito interessante, né? O Mitoma um rookie que aparece jogando muito bem, um dos líderes de assistência não só do campeonato como do próprio Kawasaki Frontale, mas o Olunga por tudo que ele fez em 2019 e também em 2020, que é os pontos que acaba contando, né, na contagem final, acabou fazendo uma temporada sensacional, um artilheiro, como eu falei no último Renomaru, parece de outro nível, né, com finalizações, chuta muito bem com os dois pés, muita força de vontade, muito espírito guerreiro. Então assim, o Olunga deu um show de bola em 2020, o primeiro africano a ser MVP na J-League, então além de artilheiro, MVP mais do que merecido. Galera, isso foi o que aconteceu de mais importante nessa última rodada do futebol japonês, mas ainda tem bastante Renomaru ainda em 2020, temos aí os nossos especiais de lendas japonesas, provavelmente em janeiro vamos ter aí alguns programas especiais ali falando sim ainda sobre a J-League, temos aí os nossos troféus ali de melhores e piores do ano, que a gente sempre discute com o Thiago Bom Tempo, além sim, nós temos ali alguns programinhas ali para fazer ainda sobre as temporadas das equipes japonesas na série 2020, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e também o nosso balanço geral sobre seleção japonesa, que também é um dos nossos programas em pauta. De qualquer maneira, eu agradeço muito a cada um de vocês que acompanhou o Renomaru J-League durante toda a temporada 2020. Nos vemos no próximo programa. Um Feliz Natal e ainda tem Renomaru em 2020 para a gente estar junto. Fiquem com Deus, até a próxima semana, um forte abraço, tchau!